do Leon Risman. Nós Pereira dos Santos. Pô, galera, aí vizinho. Então, aí eles chegaram numa hora, o evento do repórter atrasou. Mas começaram o pessoal fantasiado de bruxo, assim. Aí ficaram olhando, assim, assustados, assim. Mas será que essa galera é que veio ver? Essa é uma entrevista para a OCA, né? O Observatório de Cinema e Audiovisual da UF. E a gente queria começar pelo começo. Então, queria que você contasse pra gente como é que se deu esse início. Então, tudo começou, a minha história com o cinema começou com a locadora, né? Com a K-Video. Quando eu resolvi abrir a locadora, eu era atleta de judô, né? Não entendia nada de cinema, só via blockbuster, só via de vez em quando eu ia ao cinema, mas não era um cara apaixonado pelo cinema. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com cinema. E aí eu ia para as Olimpíadas em 96 de Atlanta, aí eu quebrei a costela, não pude ir. E aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora. Ia ser uma locadora só de filmes de luta. Que eu, na época, eu sempre fui meio empreendedor, né? Eu vendia camisa nas competições de judô, vendia kimono. Eu viajava para o Japão, trazia fitas, vídeos. E aí meu professor falou assim: Cavi, não existe nenhum lugar aqui no Rio, nem no Brasil, que tenha filmes de luta, uma locadora. Assim, por que você não abre? Você aproveita e, já que você vende coisas de judô, abre uma lojinha e faz uma locadora de filmes de luta. Eu falei, pô, maneiro, vou fazer. E a minha mãe tinha uma loja abandonada lá na Cobal, que eu achava que era uma loja gigante. Quando eu cheguei lá, era uma lojinha pequenininha no segundo andar. E aí, só que eu não tinha dinheiro para abrir a locadora, tinha que tirar alvará, essas coisas, documentação. Eu não tinha um dinheiro para pagar o despachante, eu resolvi fazer tudo. E aí, em vez de demorar um mês, eu demorei um ano para tirar isso tudo. E foi muito bom, porque ficou um ano com a locadora meio pronta, mas não podia abrir, que não tinha os documentos. E aí as pessoas passavam por lá, falavam assim, aqui vai ser uma locadora? Ah, vai ter filme do Fellini, aí vai ter filme do Tarkovsky. Eu falei, nunca ouvi falar. Eu ia anotando. Aí eu percebi que como locadora de filmes de luta não ia durar muito tempo, e eu percebi que na Cobal era um espaço muito frequentado por artistas, produtoras, atores, e que esse tipo de filme tinha uma demanda grande por eles, e se eu mudasse a minha locadora para esse perfil, talvez pudesse dar certo. Só que eu não sabia nada de cinema, então eu comecei aos pouquinhos a ir pesquisando, e na verdade eu fui aprendendo cinema com os clientes. Eles iam lá pedir os filmes, eu anotava, pesquisava, ia vendo, fazendo, então fui conhecendo o pessoal de cinema. O pessoal da Estácio frequentava lá, com a vídeo, pegava filmes. E aos pouquinhos eu fui me familiarizando com essa galera de cinema, com esse universo de cinema. Aí eu comecei a visitar as locadoras que iam fechando. Nessa época eu acho que a NET tinha acabado de chegar no Brasil, TV a cabo, e muitas pessoas achou que ia ser o fim das locadoras. E muitas locadoras fecharam. E aí eu ia nessas locadoras que estavam fechando e comprava os filmes baratinhos. Eu lembro que os mais baratos eram os filmes de arte. Que os filmes de arte, tipo assim, era R$1 e os filmes de lançamento eram 20. E era justamente esses que eu estava buscando. Aí eu fui garimpando e a K-Video foi aos pouquinhos se tornando uma locadora com esse perfil mais de arte, assim, né? Aí 4 anos depois, eu ia de novo para as Olimpíadas, de novo me machuquei, rompi os ligamentos do joelho no Japão numa viagem, conhecia. Então você ficou uns 4 anos levando as duas, treinando e tendo a locadora também. Eu lembro que eu saía do treino, 8 da noite, ia correndo para Cobal e ficava na Cobal até meia-noite na loja lá trabalhando. No dia seguinte ia treinar, era uma loucura. Com certeza isso atrapalhou muito minha carreira de judô. Mas hoje em dia até agradeço ter acontecido. Porque se eu não tivesse descoberto o cinema, se tivesse um judô ainda, minha vida seria outra coisa. Você acha que essa relação do judô, essa coisa de ter tido um mestre, você acha que isso veio também na sua relação depois de ter feito tantas mostras homenageando grandes mestres do cinema, e até hoje, né, tentando resgatar umas figuras que ficaram esquecidas, né? Você tem essa coisa de trazer, de resgate e de reverenciar mestres. Você acha que tem a ver com isso, com essa sua formação? Eu falo hoje em dia que eu continuo fazendo judô, fazendo cinema, assim. Tudo que eu aprendi no judô eu ainda uso no cinema. O judô me ajuda muito no cinema, assim. Por exemplo, essa coisa da hierarquia, essa coisa de respeitar o mais velho que você está falando, que é uma coisa que o judô é muito forte, né? Os mestres, né, que você cumprimenta, você ouve, você sempre aprende com os mestres. Eu acho que isso aí eu trago de judô com certeza para o cinema, e essa minha vontade de ajudar os mestres de cinema provavelmente veio também desse aprendizado que eu tive com o judô. Mas, por exemplo, eu faço judô quando eu estou fazendo filme, assim, tipo, de se concentrar, sabe? De também ter
acordar cedo, trabalhar e essa coisa toda que o judô, eu esqueci o nome agora, mas essa coisa de... Essa disciplina que eu trago para o cinema, que me ajuda muito no cinema, que é muito importante para o cinema, eu trago muito do judô, assim, eu acho que o judô é como eu falei, ainda está muito presente em mim. Assim. Tem na locadora 2 episódios que eu acho que são marcantes e fundantes da sua relação também, do que vem acontecer depois, né? Primeiro, essa relação com o cliente, né? O cliente da Cavide nunca era um cliente tradicional, que vem, retira uma fita e vai embora. Você criou relações de trabalho ali, afetivas para a sua vida, né? E teve um episódio muito marcante que foi o incêndio da Cavide, né? Caramba! Que naquela época não tinha WhatsApp e em meia hora a comunidade inteira da Cavide, muita gente foi ajudar, se fez, não sei se você lembra, um cordão, uma fila humana secando as fitas, né? Para tentar resgatar o acervo. Quer dizer, as pessoas tinham uma verdadeira paixão pela Cavide, né? Então eu queria que você contasse um pouco essa história e como se essa relação permanece hoje na sua... Não, total, assim, a gente conseguiu criar ali na Cavide mais que um negócio, né? Acho que era um ponto de encontro mesmo, assim, onde as pessoas às vezes nem iam alugar filme, iam lá conversar, iam lá saber o que está rolando. Eu deixava um balcão livre, assim, o pessoal botava as filipetas das festas, então o pessoal ia lá para saber o que está rolando no Rio, assim. E aí muita gente, nossa, a madrugada da Cavide era da classe, até virou uma série, né, o Balconista, do Matheus Solano, assim. Era um lugar muito legal, assim, que eu mesmo não via como um negócio, assim. Lógico, eu vivia daquilo, mas para mim era muito mais que um negócio. E essa relação que eu gostava de ter com os clientes, assim, a maioria tornou grandes amigos, muitos eu vinha trabalhar depois, muitos vieram trabalhar na Cavide. Total, assim. E até fiz um mestrado sobre isso. Com um professor da UF, até, de produção cultural, esqueci o nome dele. Ele disse que o que eu fazia chamava marketing de relacionamento. Olha. Eu nem sabia. Ele falou, Cavi, a gente tem um nome para isso que você faz, marketing de relacionamento. É legal. Porque o melhor marketing não é a propaganda que você paga no jornal, na televisão. É quando a pessoa gosta de um lugar, ela fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa, que fala para outra pessoa, e aquilo ali é muito mais poderoso do que uma matéria ou uma propaganda que você vê na internet. E falou que a Cavide fazia muito bem isso, assim, né? Coisa de você... isso, as pessoas iam lá se sentir em casa, não se sentiam um lugar que você ia lá, o pessoal, tipo... Sabe, aquela coisa do comerciante, assim, o cara tava devendo dinheiro, tudo bem, paga depois. Aí o cara, não tem dinheiro para pagar, não tem problema não, vai te dar desconto. Tinha esse clima todo que o pessoal, eu percebi que gostava, e aquilo era muito bom, assim. O pessoal chegava lá e não saía mais. Aí tem um outro episódio também, muito curioso, que também a Cavide, ela tinha um acervo, né, de vídeos ilegais, né? Eu queria que você contasse sobre a pirataria da Cavide. Fui preso e você foi comigo. Fomos presos, eu era balconista e a gente foi preso porque o Cavide ia viajar, né, trazia filmes raros, mas tinha uma coisa linda, assim, os próprios diretores, você tinha autorização verbal dos diretores. Sim, nessa Pereira dos Santos deixou lá quem é beta, só que era gravado, né? E aí não podia, você não pode gravar, obras ia cobrar por isso. A gente cobrava, né? Se fosse de graça, tudo bem, mas era cobrado. E aí a gente tinha filmes que eu trazia de fora, tinha outros também que eu copiava por aqui, raridades. Mas assim, sempre raridades, né? Era uma pirataria que eu chamo pirataria cultural. Era tipo, os curtas do Andy Warhol, os curtas do Kubrick. Eram filmes que não tinham lançado no Brasil, uma fase pré-internet, que eu não tinha como baixar filme. Então era um jeito das pessoas terem acesso àqueles filmes. E eu buscava de acervos pessoais. Eu descobri uma locadora em Nova York chamada Kings Video, que era um coreano que também era meio pirateiro, assim, e também ganhava os filmes dos realizadores, assim, às vezes era autografado pelo Woody Allen, Bill Plimpton, e eu ia lá para Nova York lutar e eu comprava esses filmes da pra Cavide. E aí a Cavide começou a ficar conhecida como a locadora que tinha filmes que ninguém tinha, assim, nessa fase de pré-internet que não dava para baixar filme ainda. E aí a gente começou a fazer virou uma referência, assim, de achar filmes. E quando a gente não tinha, a gente corria atrás para conseguir. Eu lembro que a gente viajava, trazia, conseguia com alguém que tinha coleção. Eu lembro que teve um evento do Buñuel, você falou do Buñuel, que a gente foi fazer a fase mexicana do Buñuel. Era uma amostra, tinham 6 filmes a amostra. E aí eu comecei a divulgar. Aí começou a aparecer pessoas com outros filmes do Buñuel. No final a amostra já estava com 20 filmes. Dos próprios clientes
que iam trazendo os filmes. Aqui também essa exposição acontece isso também. A gente fez uma exposição da Caia do Cinema aqui, com 150 revistas. Depois de 3 meses tinham mais de 300. Olha. As pessoas... Isso que é maneiro, né? As pessoas se sentem fazendo parte da parada. Elas vêm doar as revistas dela para ajudar na exposição. Isso na Cavite também rolava. Então as pessoas me davam os filmes, os realizadores pegavam os próprios filmes que eles faziam, que não tinham sido lançados, gravavam e mandavam para mim. Então a gente ficou conhecido como esses filmes, ter filme que ninguém tinha. As outras locadoras começaram a ficar com ciúme, né? Começou a sair muito no jornal, a gente era meio pop, né? Fazia muito evento, estava sempre na mídia. Aí eu lembro que o fiscal foi lá. Aí um dia que ele chegou assim, eu lembro que ele tropeçou assim, eu fui ajudar ele. Ele disse, quer uma ajuda? Aí ele falou assim, não é bem uma ajuda que eu quero. Eu sou o fiscal, é pirataria. A gente recebe muitos telefonemas falando da Cavídeo. Você deve ter muita gente que não gosta de você. Cara. Eu falei assim, deve ser as locadoras concorrentes. Acho que até a locadora do Estação não gostava de mim. Mas era isso também, a gente... É isso, assim, pra mim não era pelo dinheiro, sabe? Tinha vontade, eu queria ter os filmes que ninguém tinha, eu queria fazer as mostras que ninguém fazia. Tinha uma vontade, assim, de fazer umas coisas diferentes, de ter coisas diferentes. Essa palavra diferencial sempre foi uma palavra que estava muito presente, assim, no meu trabalho, na Cavídeo, de buscar coisas que ninguém faz, que ninguém tem. Sim. E isso atraía as pessoas também, entendeu? E depois, num determinado momento, você entendeu a importância da Cavídeo também ser especializada em cinema brasileiro, né? Não, essa história é bem legal. E aí, assim, como a gente está num ambiente, né, universitário, essa coisa a importância do aluno, né, estudante de cinema, essa relação com... E aí você identifica no movimento do cinema marginal como um excelente exemplo para o aluno conseguir fazer seus filmes também com baixo orçamento, sem esperar, né, pela grande... Tem 2 histórias legais que eu posso contar sobre esse assunto. A primeira foi que eu lembro que quando o pessoal ia vender filme para mim na Cavídeo, os vendedores iam lá vender, eu lembro que um vendedor chegou para mim e falou assim, ele estava com uma lista de filmes e tinha 2 filmes brasileiros. Eu falei assim, eu quero esses filmes brasileiros aí. Ele falou assim, não, mas não aluga. Eu falei, como que não aluga? O filme brasileiro é ruim. O próprio vendedor falando isso para mim, o filme brasileiro é ruim. Eu falei, mas como que é ruim? Não leva isso não que não vai alugar. Aí eu lembro que eu vim assistir aqui no Estação 2 filmes que me impactaram muito, que foi Central do Brasil e Baile Perfumado, do Livro Ferreira. Eu saí tão impactado desses 2 filmes que eu falei, cara, como que o filme brasileiro é ruim? O brasileiro é muito bom, eu vou especializar a Cavídeo de filme brasileiro. Aí eu comecei a justamente buscar em todas as locadoras que estavam fechando e nos vendedores filme brasileiro para especializar a Cavídeo de filme brasileiro. E ela até hoje, tem curta, tem animação, sempre foi uma referência de filme brasileiro. E aí, sobre esse lance do cinema marginal, eu fui fazer a faculdade de cinema, aí eu lembro que tinha um trabalho para fazer, cada um tinha que fazer um movimento, assim, e eu fiquei com o cinema marginal. E na época não tinha muito livro, não tinha muito filme, não tinha onde pesquisar. E aí eu também, em vez de escrever o trabalho, eu resolvi fazer um filme. Eu lembro que eu peguei um livro, que é uma referência, que é do Jairo Ferreira, chamado Cinema de Invenção, que deu origem ao cinema, a nome Cinema Marginal. Aí eu comecei a filmar as figuras do livro. Aí eu tinha um livro do Mojica também, do Zé do Caixão também. Então eu fiz um filme todo assim de colagem sobre o cinema marginal. O que é o cinema marginal? O cinema marginal virou um movimento de um cinema feito no final dos anos 60, dos anos 70, na época da ditadura, que eram cineastas que não tinham grana, quer dizer, até tinham grana, não tinham patrocínio, a Embrafilme, que era na época que patrocinava os filmes, não botava nesses filmes, e eles resolveram fazer um tipo de filme assim mais independente. E aí também eu aproveitava, fazia uma coisa contra a ditadura, e ao mesmo tempo era uma coisa mais criativa, uma coisa mais experimental, uma coisa meio maluca, que não pensavam em bilheteria de cinema, nem pensavam nem em lançar o filme, eles queriam fazer, e ao mesmo tempo eles não tinham estrutura para isso, então começaram a criar um tipo de filme mais livre, né, mais experimental. E quando você falou isso, porque assim, hoje em dia eu vejo os alunos de cinema, eles se identificam muito mais com o cinema marginal do que com o cinema novo. O cinema novo é o cinema brasileiro, oficial, que sai todos os livros, todo mundo é divulgado, todos os filmes você conhece, Cacá Diez, Arnaldo Jabu e tal. O cinema marginal, até hoje é underground, até hoje as pessoas não conhecem os cineastas brasileiros do cinema marginal, conhecem muito pouco. E aí as pessoas acabam se identificando, eu também me identifiquei com essa galera marginal, com essa galera que faz
faça você mesmo, não espera patrocínio, é contra o sistema, coisa de jovem, né? Espírito jovem. E o cinema marginal tem isso. Então eu vejo assim, quando a gente faz mostra de cinema marginal aqui, ou faz algum evento, fica lotado de jovens. Enche muito mais do que do cinema novo, assim. Hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muito mais interesse em saber quem era o Rogério Sganzella, aqui, ó, nosso pôster aqui, do que o Cacá Diegues, do que quem era o Arnaldo Jabut, quem era, não sei, esses diretores do cinema novo, né? E aí eu resolvi... aí a história se passou, um tempão se passou, e eu conheci o Luiz Rosenberg Filho, que era um cineasta desse cinema marginal, que eu li naquele livro, daquele trabalho que eu fiz, tinha a fotinha dele que eu filmei, e ele ficava na Cobal lá, sentado comendo batata frita lá no Espírito Chopp, com uma cara de triste, assim. E todo mundo falava assim, cara, esse cara aí tá 40 anos sem filmar, cara, ele é um super cineasta, mas ele não consegue ganhar edital, não consegue... Aí eu falei assim, cara, vou patrocinar um filme desse cara, vou produzir, vou ajudar ele a fazer um filme. E aí comecei a fazer filmes com ele, aí daí começou a outros aparecerem. Hoje em dia, eu ajudei uns 20 diretores desses. Nossa. Mas eu ajudo às vezes produzindo filme, às vezes eu ajudo recuperando os filmes, divulgando os filmes, fazendo mostras, fazendo homenagens. Por exemplo, recentemente eu fiz uma exposição aqui do Neville de Almeida, que é um cara que começa nesse cinema marginal, depois ele acaba indo para o grande público, mas ele tem esse espírito meio marginal. Eu descobri 30 curtas dele, estavam abandonados na casa dele, lá em DVDs, em fitinhas. Recuperei esses filmes, fizemos uma mostra chamada Neville Lado B, aqui no Estação, que foi um maior sucesso. Tem o Capovilla, tem o Silvio Lana, tem o Júlio Calasso, tem o Sérgio Ricardo também, que eu produzi o último, estava 40 anos sem filmar também, eu produzi o último filme dele antes dele morrer. Vários cineastas que estavam esquecidos, que eu resolvi, que eu achava que eram esses caras que eu podia ajudar, né? Sim. E que aceitariam fazer um filme também com pouca grana, do jeito que a Cavite faz, né? E até hoje estamos aí fazendo filme, distribuindo, descobrindo cineastas esquecidos. Nossa, incrível isso. Porque você atravessa, né, o tempo, assim, você pegou a época do VHS, depois do DVD, depois a era digital, e aí a locadora, e agora um percurso... queria que você contasse como é que você chega no Estação. Por que a locadora não faz mais sentido? É um pouco óbvio, mas também por que isso vira um centro cultural? Como é que foi a sua chegada aqui no Estação? Então, na verdade, sim, de uma certa forma, isso que você falou, o mundo vai mudando, né? As tecnologias vão mudando, o cinema é muito ligado à tecnologia, então muda a tecnologia, o cinema muda junto, e o cinema... cada, 10 anos ou menos que isso já é totalmente diferente. O jeito de fazer, o jeito de ver. E se você não for se atualizando, você vai ficando para trás. Isso que aconteceu com muitos cineastas. Muitos cineastas até hoje ainda ficam pensando na película, na Embrafilme, no jeito que fazia antigamente. As coisas mudam. Se você não se atualizar, você fica para trás. Se você for ver, tipo assim, poucos cineastas vão se atualizando, assim, por exemplo, um cara que se atualiza sempre, o Cacá Diegues, o Júlio Bressani, está sempre com gente nova, trabalhando com ele, entendendo como é que funciona, abrindo a cabeça para os novos jeitos de filmar, aceitando o digital, inevitável, né? A mesma coisa a locadora. A locadora acabou, acho que as locadoras acabaram. Não tem como eu ficar insistindo e achar que é locadora, e ficar... Porque a maioria muitas pessoas ficam... Elas não querem elas fazem um relacionamento de sucesso numa área, num momento, e aquilo passa, e eles querem ainda que aquele momento continue, né? Porque foi onde ele conseguiu se dar bem. Só que, na verdade, a pessoa tem que ir se transformando também, junto com o tempo. E eu sempre busquei isso, assim, eu sempre fico buscando me adaptar aos novos tempos. Por exemplo, na Covid, não podia filmar. Aí eu inventei um filme que dava para filmar à distância, que é o Me Cuidem-se, que era um filme quarentena, que a gente filmava pelo WhatsApp, ia mandando pelo editor por celular e ia fazendo um filme sem se encontrar. Mostras online. Aí agora, os momentos dos streams também. Então você tem que, não adianta você lutar contra isso, você tem que pegar isso a favor e tentar seguir. Então assim, o Estação sempre foi um lugar que eu sempre me influenciou, assim. O Estação é um lugar onde eu vi meu primeiro Godard, onde eu vi meu primeiro Truffaut, onde eu vim escondido aqui na locadora espionar para fazer igual na minha locadora, onde eu filipetava no Festival do Rio para divulgar a minha locadora. Sempre foi uma referência, eu sempre sonhei estar aqui, fazer coisas com Estação. E aí quando eu me torno cineasta, quando eu começo a fazer filme,
poder lançar nesse cinema onde eu vi os meus primeiros filmes de arte, onde eu descobri realmente o cinema, foi um sonho, assim, né? Eu sempre sonhei que um filme meu passasse aqui no Estação, e eu consegui. E aí, com o tempo, eu fui ficando amigo do pessoal do Estação, fui fazendo cineclubes, e fui percebendo que eles queriam também uma pessoa que fizesse isso que eu faço. Porque eles fizeram isso nos anos 80, né, nos anos 90, a galera foi se profissionalizando demais, isso aqui virou um grande negócio, custo altíssimo, milhões de funcionários, não dava mais para ficar fazendo evento maluco, cineclubista, de 16mm, de filme underground, tinha que fazer filmes comerciais que davam grana. Mas eles sempre gostaram desse espírito. E aí quando eu chego aqui, há 2 anos atrás, um pouco antes da pandemia, primeiro com o Cineclube, né, eles me veem com uma possibilidade de manter esse espírito que eles tinham. Como eu era um cara muito barato, eu não cobrava pelo meu trabalho, eu fazia pelo prazer, também era uma pessoa ideal, eles não precisavam gastar dinheiro com isso. Eu sempre fui agitado cultural, sempre fui um cara dinâmico, então a gente foi meio que se conhecendo. Durante um tempo a gente não se falava muito, o Estação não gostava muito da Cavite, porque a gente pirateava os filmes, a gente conseguia as coisas antes deles, assim, rolava um atritozinho, assim. Porque aqui também era especialização... Tinha uma locadora também aqui. De arte, né? De filme de arte. Aqui tinha uma locadora, e a locadora daqui era concorrente da Cavite. E a Cavite tinha os filmes piratas que eles não tinham, então a gente sempre rolava um atrito. Mas aí depois isso foi se desfazendo. E aí, na pandemia, eu acho que foi o grande mudança, assim, porque quando entrou a pandemia, os cinemas fecharam, pararam, e eles não sabiam o que fazer. E aí a Adriana Ratz falou assim, cara, vamos chamar o Cavi para ajudar a gente. O Cavi é um cara muito agregador, conhece todo mundo, e rapidamente vai conseguir organizar coisas. E aí eu lembro que a gente fez aquela campanha para arrecadar fundos para a Estação. A gente conseguiu R$700 mil em 2 meses. Um ajudando o outro, assim, uma coisa meio bem louca, assim, de um divulgava o outro, que fazia vídeo, que prestava filme. Aí depois a gente resolveu fazer uma amostra online. 35 anos do Estação. O Estação nunca tinha feito nada online. Aí eu ajudei eles a criarem um canal pelo Vimeo do Estação. E a gente fez uma amostra, que eram 100 filmes. No final ficou 350 filmes. Nossa. Foi chegando. A gente conseguiu 80 mil visualizações, assim. A gente achou que não fosse ter nem 10 mil. Uau. 80 mil. E eu junto, eu fazendo, eu articulando, eu organizando tudo. E eu acho que eles perceberam que ia ser bom negócio eu estar junto. E aí eles foram aos poucos abrindo para mim fazer mais coisas. Porque no início eu era um maluco, né? Que fazia as coisas malucas. Depois começaram a perceber que eu não era tão maluco assim. Que as coisas que eu fazia davam grana para eles, ajudava eles financeiramente, não era só uma maluquice. Sim. E aí eles efetivamente me abraçaram. E aí teve esse momento que o Estação ia ser despejado, que eles me chamaram para ajudar para fazer essa campanha para não deixar fechar, que era o Fica Estação. Eu também mobilizei a galera, mobilizei todo mundo, conseguimos. Hoje em dia eu virei meio parceiro, assim, quase sócio, assim. Sim. Por exemplo, essa loja que a gente está filmando aqui, eles cederam para Cavídeo. Hoje em dia, tudo que a gente faz aqui, eu tenho carta branca para fazer lançamento de livro, fazer festa, fazer mostra. Hoje em dia eu não preciso nem consultar muito eles, assim. Mais uma coisa que o Cavídeo pode fazer. Então o seu espaço cultural Cavídeo, né? Que é lá nas Casas Casadas, é uma outra coisa. Mas é parceria também daqui. Na verdade, assim, a Cavídeo e o Estação são grandes parceiros. Tudo que eu puder ajudar o Estação, eu vou ajudar. As Casas Casadas é o prolongamento da locadora. A locadora, como eu te falei, deu problema, né? Não dava mais para se sustentar como locadora. E eu ia ter que fechar, ou eu ia ter que vender, ou eu ia ter que guardar. E aí eu comecei a procurar espaços que pudessem aceitar a Cavídeo para não deixar a locadora fechar. Aquele acervo que eu fiquei 20 anos comprando, que filmes raríssimos, não podia vender ou guardar simplesmente. Não tem preço, né? Exatamente. Mesmo com streaming, tem filmes lá que você não encontra em nenhum lugar. Aí eu procurei a PUC, não rolou, eu procurei o Parque Lage, não rolou. E aí a Rio Filme falou assim, vem pra cá, a gente tem uma sala aqui pra você, em contrapartida você disponibiliza esse acervo gratuitamente pro público. Eu falei, maravilhoso. E aí eu levei a Cavídeo pra lá, e lá virou o Espaço Cultural Cavídeo, que é uma locadora, é uma biblioteca de cinema, é um lugar de exposição, é um cineclube, é a produtora, é um lugar meio multimídia, onde o acervo da Cavídeo está lá. Tá. Mas lá eu não consigo ganhar dinheiro nenhum. Lá é um espaço cultural também porque é tudo gratuito. Aqui que é uma espécie de sede adenda que eu posso vender. Aqui tem esse sebinho aqui que eu pego muitas coisas que são doadas lá para a biblioteca, repetidas, e trago aqui para o sebo, faço as exposições.
efetivamente aqui é com estação, lá é Cavite Rio Filme. Mas às vezes a gente presta filme para eles, sempre troca. Ah, legal. Tem uma coisa que você continua a fazer, há 20 anos que você faz isso, que é essa relação de produtor também, né? De distribuidor. E aí, uma vez você falou que, assim, que você até sabe que você faz uma quantidade enorme, mas que nem sempre a qualidade... Que, assim, para ter um filme bom, você vai precisar fazer 100 ruins, né? Porque às vezes, assim, os números são alarmantes, né? A quantidade de filmes que você já fez, que você já produziu, que você... São números impressionantes, mas que você vê a importância disso, de arriscar, de botar para jogo e depois... E muitas coisas ficam boas, mas não precisa ser todas. Na verdade, assim, eu acredito muito na prática, sabe? A faculdade é importante, estudar é muito importante, mas você vai efetivamente aprender a fazer filme fazendo e indo para o set de filmagem. Por mais que você estude, por exemplo, o crítico de cinema, o cara sabe tudo sobre cinema. Aí vai fazer um filme, não sabe fazer o filme. Precisa estar no set. O set de filmagem te apresenta situações que você não tem livro para explicar. É uma coisa da prática. Então eu percebi que, para mim melhorar como cineasta, eu tinha que fazer muitos filmes. Até o Pedro Rossi fala que eu fiz um filme de judô sobre o Rogério Sampaio. O Rogério Sampaio fala assim que ele precisou repetir a queda 2.000 vezes para começar a conseguir aplicar a queda. E agora ele estava entendendo como é que eu fazia, por que eu fazia tanto filme. Que a minha teoria, segundo ele, né, que a minha teoria era fazer muito para começar a aprender. Mas eu acho também isso, assim, eu acho que você poder fazer muitos filmes é muito bom. Porque você está sempre praticando. Você pode filmar um filme com plano sequência, outro filme com câmera fixa, um filme sem ator, de arquivo, um filme documental, uma videodança, um videoarte. Cada filme que você faz, você aprende um pouquinho, sabe? Você passa por uma situação nova, até pelo erro, assim. Isso que eu te falei também vem do judô, né? Que é essa coisa assim de você aprender muito mais com erro do que com acerto. Quando eu perdi a competição, no dia seguinte eu estava lá treinando para melhorar e entender o que eu fiz de errado para melhorar para a próxima ganhar. Quando eu ganhava a competição, eu ia para a festa, não treinava no dia seguinte, ia descansar e tal. Então isso no cinema também eu trago isso um pouco. Quando você faz um filme ruim, você pode depois entender o que você fez, o que você errou, o que você podia ter melhorado, por que não funcionou aquele filme, sabe? Ouvindo as pessoas falando, ouvindo as pessoas escrevendo sobre o seu filme. Aí você aprende muito, sabe? Você sabe que não pode fazer mais aquilo, que aquilo ali não deu certo. Então você não ter medo de errar, sabe? Não ter medo de fazer filme ruim. Que para alcançar, eu tenho essa teoria, assim, para você fazer um filme muito bom, talvez eu tenha que ter feito 9 filmes ruins para poder fazer o 10º muito bom. Eu não sou um gênio igual o Glauber Rocha, que no primeiro filme dele já foi uma obra de arte. Eu acredito muito que no aprendizado do fazer, entendeu? Então assim, não é que eu quero fazer filme ruim, eu sempre quero fazer um filme bom, mas às vezes não funciona, às vezes não dá certo, às vezes eu errei por algum motivo, e aí usar isso aí como um aprendizado e tentar evoluir para um próximo, não repetir os erros, sabe? E ir melhorando. E comigo rola muito isso, eu faço muito filme, então se você vai vendo por ordem cronológica, você vai percebendo a minha evolução técnica, a minha evolução pensamento cinematográfico, estético, com os atores, as atuações, tudo vem do aprendizado. E eu sou um cara muito ansioso, assim, né? Eu não consigo ficar 5 anos fazendo um filme só. Hoje, no momento, eu estou finalizando 6 longas-metragens, 6 longas. Estamos fazendo 3 mostras, é muita coisa, assim, às vezes até esqueço. O que você está fazendo? Mas para mim sempre é bom, assim, eu gosto, assim, é uma coisa que me mantém ativo. Até tem um slogan que uma vez eu participei de um programa, aí todo mundo ficou me zoando depois, que assim, em vez de esperar 5 anos para fazer um filme, eu prefiro fazer 5 filmes por ano. Viu? Muito bom. Já finalizando, você tem também uma defesa grande da questão dos curtas, né? Que você vê uma importância enorme. Ser um caminho assim, para quem está começando ou mesmo para quem já está consolidado no mercado, que o curta é o principal exercício de criação, é o maior frescor, enfim. Então, muita gente vê o curta-metragem como o primeiro passo, né? O lugar do cara que está começando. Mas ao mesmo tempo não é só. Porque eu acho que o curta, na verdade, é um formato específico e é um formato que
como você falou, de experimentação. É um formato que você pode se arriscar mais, que você pode viajar, pegar uma ideia maluca e fazer, porque são menos custos, é menos tempo que você gasta, menos gente envolvida. Então é um formato bom para você se arriscar, para você experimentar. Que são essas experimentações que deixam você com tesão, assim, sabe? Que te renova, assim, eu acho. E eu vejo muito, por exemplo, tem muitos diretores que só fazem curtas. Já estão, sei lá, 40 anos de cinema, mas ainda continuam fazendo curta. Eu acho que o curta não pode ser visto como um formato de quem está começando só, sabe? É um formato. E quando eu resolvi fazer, quando eu fazia curta e comecei a fazer longa, para mim foi quase que começar do zero de novo, porque é um outro jeito de pensar o filme, é um outro tempo, é uma outra narrativa, é um outro arco dramático, outro tipo de roteiro. Então eu lembro que eu fiquei muito assim, quando eu já tinha feito vários curtas. Aí quando eu fui fazer o meu primeiro longa, assim, foi muito difícil. Aí quando eu comecei a fazer muito longa, para mim voltar a fazer um curta, eu me estranhei muito. Porque meu pensamento já era do longa, assim, sabe? Então você poder transitar nesses diversos formatos, acho que é muito rico, assim. Poder de vez em quando fazer um videoclipe, adoro fazer videoclipe, que é mais livre, pode tudo. Fazer um videoarte, fazer um videodance, fazer um curta, fazer uma websérie. Eu gosto de fazer tudo. Legal. Figuras assim como você costumam prever algumas coisas, né? Eu lembro que você previu o final do DVD com muita precisão. Você tem alguma previsão para as telas, para a vida das telas? Não, na verdade, assim, eu estou sempre tentando olhar para frente, né? Tentando entender o que vai estar acontecendo, essas transformações estão o tempo todo acontecendo, né? Eu estou sempre de olho, assim, nos eventos, nos debates, nos encontros, sempre tem alguém com uma ideia maluca lá no interior de Brasília. O Adirley Queiroz lá da Ceilândia é um gênio, assim, é um cara que faz uns filmes assim muito diferentes, ficções científicas no meio do nada, assim, nosso Mad Max brasileiro, assim. Agora teve que esse Mato Seco Queima que passou no Festival do Rio. Então assim, como que um cara no meio do nada, um lugar que não tem cinema, que não tem teatro, que não tem uma livraria, que só tem igreja, boteco, oficinas, Ceilândia, pobre, o cara inventa um grupo e começa a fazer filmes geniais, sabe? Como é que um cara no interior de Minas, em Contagem, uma área pobre, cria um coletivo e faz filmes como esse que a gente viu agora, o Marte 1, né? Temporada. Da onde que vem essas ideias? De onde que vem essas pessoas? Como é que surgem esses novos cineastas, assim? Então eu estou sempre de olho, assim, no novo, sabe? De tentar ver, não o que está na frente, assim. Eu, na verdade, fico tentando entender o mercado também, por exemplo. Eu sou um cara que me interessa além de produzir filmes, me interessa também distribuir filmes e exibir filmes. Porque eu acho que o cineasta, aqui no Brasil, como não existe um mercado consolidado, você tem que saber um pouco de tudo. Não tem um cara, se você for só o artista, vou fazer meu filme, você não tem um cara para distribuir o seu filme, você não tem um cara para exibir teu filme. Nos Estados Unidos e na França tem, você não se preocupa com isso. Aqui você tem que se preocupar com tudo, senão você faz seu filme e ele fica parado, fica na gaveta. Então eu comecei a estudar distribuição, comecei a estudar exibição. Hoje em dia eu entendo aqui o mecanismo do Estação, como é que eles pensam os filmes, como é que eles sabem se vai encher, se não vai, o que faz para encher uma sessão. Isso tudo é meu interesse de melhorar, assim, de também ser independente, sabe? Eu sou um cara que odeio ficar dependendo de governo, de edital, de alguém faça para você as coisas. Não vai fazer, sabe? Você pode até fazer, mas não faz do jeito que você quer. Eu lembro quando fiz o meu primeiro longo, o LAPA, o documentário sobre hip hop na Lapa, que eu conheci nenhum distribuidor queria distribuir meu filme. Aí a Isabelle da Pipa Filmes quis. Aí eu comecei a olhar o que ela fazia, como é que era distribuir um filme. Falei, cara, eu faço muito melhor que ela. Eu acho que eu consigo distribuir melhor o meu filme do que ela. E comecei a entender que se eu pesquisasse mais a fundo isso, eu poderia ser um bom distribuidor e distribuir meus filmes. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a distribuição. Aí depois, assim, e aí, eu quero lançar meu filme no cinema, o que eu faço? Aí não tinha cinema, não tem sala, ninguém passa filme brasileiro, ninguém passa documentário. Falei, cara, vou entender como é que funciona isso para tentar ver como é que eu faço. Então estou sempre tentando, na verdade, assim, o meu intuito é melhorar para poder meus filmes serem vistos, serem exibidos, mas eu acabo que ao mesmo tempo vou estudando o assunto, vou me especializando. Hoje em dia acabei de dar um curso para Santa Catarina sobre distribuição, novas formas de difusão. Dou curso também de como fazer um filme de baixo orçamento. Sim. Eu vou inventando esses cursos malucos que na verdade são as coisas que eu vou aprendendo na prática e que de uma certa forma
Não sei se ajuda alguém, mas às vezes ajuda. Não tem uma fórmula, né? Mas você vai passando a sua experiência. Acho que na verdade, assim, eu fico vendo, não existe o jeito certo de fazer filme, não existe o jeito certo de distribuir filme, não existe o jeito certo de exibir filme. Eu acho que cada filme é um caminho, cada pessoa escolhe o seu caminho. Por exemplo, eu escolhi esse cinema independente, esse cinema marginal, esse cinema mais autoral, esse cinema que você faz um filme para, às vezes, dar 10 pessoas para ver teu filme, mas você está feliz porque fez o filme que você queria. Tem gente que opta por fazer, não, quero fazer um filme para o grande massa, quero fazer um filme para lotar, quero fazer um filme para os streams, para Netflix. Acho que cada um escolhe o seu jeito, não tem um jeito certo ou errado. Acho que você que faz o seu jeito certo ou errado, desde que você esteja feliz, esteja fazendo, acho que esse é o jeito certo. Eu estou encontrando o meu. Às vezes, o meu jeito, acho que, de uma certa forma, inspira, principalmente as pessoas que estão começando, sabe? Que olha assim, pô, o cara é cara do judô, faz cinema, hoje em dia, pô, o cara que não tem ganha patrocínio nenhum, faz 300 filmes, pô, o cara não sei o que. Então eu falo assim, também quero. O cara, se ele consegue, eu também consigo. Eu sempre esses eventos que eu faço, esses cursos, acho que no final a galera fica muito empolgada, assim, vai fazer filme, que eu acho que é um pouco... Que é isso, que eu, no fundo eu empolgo a galera, assim, vamos filmar, galera, não tem problema não, dinheiro, vamos sem dinheiro, com dinheiro, do jeito que puder, vamos filmar, vamos fazer, vamos distribuir, vamos exibir. E a K-Video, se você olhar, é um case de sucesso, assim, é muito fracasso também, né? Porque os fracassos a gente esconde, a gente divulga só os sucessos. As sessões aqui ficam vazias, eu não divulgo. Quando lota, tiro foto, boto no Facebook. Caraca, tudo lota, velho. Tudo lota não. Tudo lota não. Alguns lotam, mas quando lotam eu divulgo. Os que não lotam eu escondo, assim. Mas é isso, eu acho que no fundo o importante é você fazer, realizar. É tipo, eu sempre... Esses cineastas marginais que eu produzi foram umas pessoas que me incentivaram. Eu falei, cara, eu não quero ficar 40 anos sem filmar. Uma pessoa que se deseja ser um cineasta, um artista, fica 40 anos sem poder fazer a coisa que mais ama, eu teria um câncer e morreria, assim. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser o cara que filma muito, que faz muito. Se for lembrado, é o cara que fez 1000 filmes. E aí eu tô seguindo esse caminho aí, que eu escolhi. Que não tem só lado bom também, não. Tudo tem lado bom e lado ruim. Eu pago um preço muito alto também por essa escolha que eu faço, sabe? Assim, você tá sempre sem grana, sempre no perrengue, nunca sabendo como é que eu vou pagar minha conta do mês que vem, e essas dificuldades todas. Mas a gente vai tocando, e vai levando, e vai acreditando. Aí vem o judô também, né? Sempre em frente. E as coisas acontecem. Incrível. Vou abrir agora para os professores e alunos aqui presentes. Quem quiser fazer alguma pergunta. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma é saber um pouco mais dessa programação do Estação, né? Como é que você, além desse lado seu ligado ao cinema marginal, como é um pouco a curadoria, digamos assim, das sessões que você organiza aqui. E a segunda é saber se você ainda hoje é ligado ao esporte, se você acompanha ou se você pratica. Tenho muita convicção que essas paixões, esses afetos influenciam diretamente a forma de se fazer cinema. Hoje eu continuo fazendo judô, mas agora fazendo filmes de judô. Eu fiz uns 4 ou 5 documentários sobre judô, fiz sobre a Rafaela Silva, fui sobre o Popoli, que foi um atleta refugiado do Congo que lutou as Olimpíadas do Rio. Foi a primeira vez que uma equipe de refugiados participou de uma Olimpíada, eu fiz um filme sobre ele. Fiz um filme sobre o Mundial no Rio, fiz um filme sobre o Rogério Sampaio. Tem vários filmes de judô, que é um esporte que eu acho inspirador, né? E não tem muitos filmes de judô, nunca fizeram muitos filmes de judô. Então acho que é uma coisa também que eu posso me especializar aqui, que vai ser um diferencial também. Esporte é emoção, né? Você vê um jogo de futebol, né? As pessoas ficam emocionadas. Acho que fazer um filme de esporte tem que ter emoção também, sabe? E de uma certa forma também poder estar ali vendo, participando, conhecendo essas pessoas, né? Nossa, a quantidade de heróis que a gente tem, de atletas, né? Que superaram toda a dificuldade de não ter estrutura, de morar no Brasil, que é um lugar que não apoia o esporte, que não apoia a arte, mesmo assim vencer, mesmo assim superar. Isso é muito inspirador, assim, para qualquer pessoa. Então acho que isso aí sempre eu vou estar envolvido, e é uma coisa que foi a minha vida inteira, né? Eu tenho 47 anos. Mais que a metade foi com esporte, agora a metade está indo para o cinema. Mas trazer essa emoção do esporte
para a vida, assim, esses ensinamentos. Eu acho que o esporte é muito educativo, assim, ensina você, acho que é quase ele é muito similar à vida nossa, né? Essa coisa de cair, levantar, de perder, de superar. Eu faço muitas analogias do esporte com a vida, assim, então é uma coisa que me inspira muito, que eu ainda tenho muito envolvimento, assim. Mas assim, fora isso, você falou do Estação, né? A curadoria. Então, eu estou tentando trazer uma nova curadoria para o Estação. Não sei se você fez seu vídeo demais falando isso, mas assim, o Estação eu percebo que ele estava muito só focado nos velhinhos, assim. Você via aqui no sábado de tarde, era só velhinho, era só galera mais velha, não que isso seja ruim, mas eu queria tentar atrair a galera nova, sabe? Eu achava que, pô, como é que o pessoal novo não quer ver esses filmes, não quer vir aqui frequentar esse cinema? Às vezes o bar aqui fora está lotado e ninguém entra. O que pode fazer para atrair os jovens? Festa, exposição, evento, por exemplo, fiz um evento do Oscar aqui. Aquele evento que a gente fazia na Cobal, eu fiz aqui. Lotou. Um sucesso. Hoje vai ter uma feira de livro. Aqui também está dando super certo, está vindo muita gente. Eu faço peça de teatro dentro do cinema. Eu faço show dentro do cinema. Eu tento pensar o cinema como um espaço múltiplo, assim, não só como uma sala de cinema específica. Porque eu acho também que já está acontecendo, as salas de cinema estão perdendo a força. O streaming chegou com muito forte, né? A pandemia potencializou isso. E as pessoas hoje em dia não vão mais ao cinema só para ver um filme. Só para ver o filme eles ficam em casa, baixam o filme ou vejo. Todo mundo já tem home theater em casa, consegue baixar o filme, tem os streamings. Então, para você trazer as pessoas para o cinema hoje, tem que ser mais que o filme, tem que ser o evento. Pensar a sala aqui, o Estação, como um lugar de eventos. Quase um espaço cultural, entendeu? Então o cara hoje ele vai vir hoje aqui, ele vai ter um lançamento de livro, ele vai ter uma exposição, ele vai ter uma pré-estreia de um filme de terror, que vai abrir o Festival Rio Fantástico, vai ter a atriz de terror que está vindo de São Paulo para apresentar o filme, depois vai ter uma festa. A gente fez lá sessões varando na madrugada, tipo maratona, de meia-noite até 6 da manhã com jovens. A gente faz festa aqui dentro. Então a gente começou a fazer uma ocupação aqui no Estação para tentar renovar esse público e está se renovando, muito legal, assim. Vai ter uma matéria agora que o Ricardo Cota escreveu chamado O Novíssima Geração Estação, né? Que é a galera de 14, tem um garoto de 12 anos que vem aqui, é maravilhoso ele. É possível, né? Nossa, ele teve um filme da Laís Bodansky, que é aquele do Dom Pedro, né? O Pedro, Viagem de Pedro, aí teve debate. Todo mundo pediu pra falar, de repente veio uma vozinha assim, eu queria saber, o que. Ela falou assim, meu filho, quantos anos você tem? Eu tenho 12. O garoto é genial, assim, ele vem em todos os eventos, ele participa dos debates, ele é todo interessado, ele traz a avó dele pra vir junto, pra ficar na maratona, ele ficou na maratona, a avó dele fez junto com ele, pra dormir a noite toda no cinema, vendo filme. Aí tem, por exemplo, o neto lá do Silvio Tendler, que tem 16, né, 14, sei lá. Tá vindo todo para ver filme brasileiro. A gente fez uma amostra, que foi uma amostra que a gente criou, que foi muito legal. Foi um acidente que essa amostra surgiu e virou um fenômeno. Chama Clássicos Brasileiros em 35mm. É pegar filmes antigos brasileiros em 35 e exibir em 35. Tá lotando. Era o que era o Cachaça Cinema Clube, estava nos anos 2000, que lotava lá o Odão. Essas mostras estão lotando. Depois tem os debates com os diretores, com os realizadores. E é legal que vem uma galera nova. Aí teve, antes da sessão, a gente sempre pergunta: quem viu Cidade de Deus? Quem não viu Cidade de Deus, levanta o braço. Todo mundo. Cidade de Deus, que pra gente é um filme, não é tão antigo assim. Madame Satã, ninguém tinha visto. Amarelo Manga. E a galera vem pelo evento. Pelo fato de ser 35, que provavelmente essa galera nem pegou a fase da película. Aí quando aparece os riscos, em vez de reclamar, a pessoa comemora. Película! Aí depois tem os debates com os atores. Pô, tem o Lázaro Ramos falando, tem a Dira Paz, tem o Fontoura falando sobre o Rainha Diaba, tem o Ivan Cardoso falando do Segredo da Múmia. Isso é muito legal, é uma aula de cinema. E aí a galera jovem vem muito, assim, e é muito legal, assim. E a gente começou a perceber que realmente está, depois da pandemia principalmente, está se renovando. Está surgindo uma nova geração de cinéfilos, que não sei de onde que vem. A maioria vem das faculdades, né? Você vê o pessoal da UF, o pessoal aqui perto da Faixa, o pessoal da PUC, da Estácio. A gente fez uma mostra de terror há um mês atrás, 2 semanas, lotou todas as sessões, 300 pessoas, para ver Nosferatu de 1922, filme mudo. Lotado a sala, a galera
Eu nem acreditava, assim, mas pô, a gente está vendo essas pessoas no Nosferatu 2 da tarde, 100 anos atrás, assim, sabe? Eu nunca esperaria que uma galera de 15 anos tivesse interesse em ver esse filme. E tá tendo, assim. Então, é uma coisa legal, assim, que eu estou observando que está rolando. Tomara que isso cresça. Eu acho que Estação, de uma certa forma, virou um pouco esse bunker dessa galera, assim, um ponto de encontro dessa galera. E a gente está tentando sempre pensando em trazer esse público também, sabe? Então, minha curadoria vai muito nesse sentido, assim, de buscar coisas novas, coisas diferentes. Às vezes, temática também, por exemplo. A semana passada teve a Filmes Negros Importam, uma mostra, aproveitando a Semana da Consciência Negra, que linka muito com acontecimentos. Por exemplo, Arnaldo Jabor morreu. A gente fez uma homenagem, passou o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, que inaugurou a Estação. E aí eu lembro que foi 7 dias depois que ele morreu, a família dele toda veio e falou assim: estamos aqui comemorando, em vez de missa de 7º dia, a melhor comemoração é no cinema. E aí, desde o Godard morreu, a gente fez uma sessão em 35. A gente vai linkando com a atualidade, com as coisas que estão acontecendo, com a mostra, assim. E isso normalmente não acontece muito, porque é muito burocrático, é muito lento. Para você fazer um evento, você tem que pensar ele 6 meses antes. Eu tenho uma expertise que eu trago das produções que eu faço, cinema, que assim, eu tenho uma ideia hoje, é que uma semana eu já estou filmando, já estou fazendo. Isso eu também trago para a Estação em relação à mostra, sabe? É vencer a burocracias. Essa mostra 35, ela passou a existir que foi assim: eu queria fazer uma sessão de 20 anos de Madame Satã. Aí eu liguei para a Videofilmes, que é a produtora do filme, e eu senti que eles não queriam passar o filme por algum problema lá interno. Aí falaram assim: a gente não tem a cópia do filme em digital, a gente só tem 35. Lógico que eles tinham, mas acho que eles queriam dificultar a minha vida. Aí eu vim aqui, consertei o projetor de 35, chamei um cara para consertar e liguei para ele assim: ok, conseguimos, em 35 podemos passar. Aí eles falaram assim: mas tem que pagar agora o Condecine da Ancine, o imposto, que a gente não pagou, já tem muito tempo. Então cada exibição que passa o filme é R$ 1.500 que você tem que pagar. Eu falei: cara, é inviável pagar R$ 1.500 para exibir uma vez o filme. Aí eu descobri na Ancine que se eu inventasse uma mostra, eu ficava isento desse Condecine. Aí eu inventei uma mostra chamada Clássico Cinema Brasileiro 35 para passar uma Madame Satã. Aí passamos, conseguimos, e aí eu tive que completar essa mostra, porque eu abri para a Ancine que ia ser toda semana, cada 15 dias. Só que aí a mostra foi um sucesso. E acabou que a gente está há 1 ano fazendo essa mostra. Sexta-feira agora vai ser agora a primeira vez com curta-metragem, a gente está junto com curta-cinema. É Clássico Cinema Brasileiro em 35 em curtas agora, sexta e segunda. E estamos comemorando 1 ano, assim, de, cara, todas as sessões lotadas, impressionante, assim. Desde o Diabo na Terra do Sol em 4K, a gente teve que fazer 2 sessões, porque não coube tanta gente, assim. A gente também fez uma sessão do Rock Horror Picture Show, com interação ao vivo. Chovia no cinema, chovia aqui com a gente também, chamamos os atores. Lotou 5 sessões à meia-noite. E assim, quando eu falo lotar, é tipo, lá tem 250 lugares, eu tenho que botar ainda 100 cadeiras extras. O pessoal sentado no chão, porque não cabia tanta gente, assim, de ficar, caraca. E a Adriana Hatz começou a perceber isso, começou a perceber que isso também, de uma certa forma, gerava renda, frustração, porque vende muita pipoca, essa galera jovem consome, compra coisas, e está sendo bom também financeiramente para a Estação, então a gente está cada vez conquistando mais espaço aqui, podendo fazer mais coisas malucas e diferentes. Muito bom. E vocês querem perguntar alguma coisa? Então, Gabi, outra coisa também que eu queria saber, você falou essa coisa de estar sempre realizando, né, e tudo. E quando você estava fazendo faculdade, assim, como que você... Porque eu acho que uma dificuldade que a gente tem muito é justamente de equilibrar, né, o cotidiano, né, de estudo e ao mesmo tempo produção e tal. E principalmente de tirar as nossas ideias também do papel, né, que é uma dificuldade por tempo, né, para escrever e até para ter ideias também, né? O que te inspirava nessa época? Assim? Uma coisa que eu nem sei se eu podia seria bom falar aqui, mas a faculdade, a minha que eu participei e eu vejo que outros também, é muito burocrático também, assim, conseguir fazer um filme na faculdade não é tão fácil assim. Eu fiquei 6 anos na Estácio, não consegui fazer um filme meu como diretor, eu ajudei em filmes de outras pessoas, porque a burocracia, assim, não pode isso, não pode tirar a câmera do campus, só pode filmar no máximo 1 hora, não pode isso, não pode usar aquilo, tem que pedir autorização de tudo, não pode fazer isso, não pode... Isso, de uma certa forma, te podava muito, assim, todas as ideias que você tinha acabavam que, não pode. Filmar no metrô tem que ter autorização
não sei o que, não pode. Filmar na rua tem que pedir autorização, todo mundo que aparece assim, tudo era para dificultar. E aí eu resolvi fazer filmes por fora, assim, durante a faculdade eu não consegui fazer muitos filmes na faculdade, mas fora da faculdade, com a minha galera, com o meu grupo, com as minhas câmeras, com meus amigos, fiz muito filme, sabe? Então eu acho que fazer, sabe, a faculdade te ajuda. A faculdade eu acho que é muito bom, assim, além do conhecimento que você adquire, de você conhecer pessoas, né? O cinema é grupo, o cinema você tem que fazer o seu time. A galera que você conhece na faculdade é a galera que você vai fazer filme pro resto da vida, provavelmente. Até hoje eu faço filmes com pessoas que eu conheci na faculdade, entendeu? Então é um lugar de encontrar as pessoas. Então, assim, eu acho que às vezes você encontra na faculdade, se der para fazer na faculdade, ótimo, se não der, faz fora. Então, assim, os filmes que a faculdade não deixava eu fazer por causa da burocracia, eu filmava do meu jeito fora da faculdade, assim, com a galera. Até hoje em dia eu trabalho com o Márcio Meldi. O Márcio Meldi é meu professor de produção. Ele trabalha para mim. Ele trabalha na Cavide, faz as filmagens dos eventos, tira as fotos. Eu falo para ele assim, pô, tudo que você me ensinou, eu faço o oposto. Tudo que você me ensinou na faculdade, tudo eu faço, faz isso, eu fazia aquilo, faz isso. Tipo, eu até zoou ele, falei, pô, o que você me ensinou não usei nada, cara, eu faço justamente o oposto que você me ensinou. Mas é importante. Eu tive muita sorte também que eu consegui na minha locadora, foi o meu lugar onde eu encontrava gente do meu grupo, onde eu encontrei o meu grupo, entendeu? Então é fundamental você ter um lugar para você encontrar o seu grupo. Cinema é de grupo, você não consegue fazer cinema sozinho. Então a faculdade, por mais que às vezes você não consiga fazer filme, mas você encontra as pessoas que você vai vir fazer filme depois, entendeu? E você tem que estar sempre em movimento, tendo ideias, fazendo. Mas o mercado é muito doido, assim, é isso, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que estudar, você tem que fazer filme, você tem que se organizar. Eu, por exemplo, ganhava dinheiro na locadora, quer dizer, eu ganhava dinheiro no judô para ter a locadora, depois eu comecei a ganhar dinheiro na locadora para poder fazer meus filmes. Eu demorei quando eu abri a produtora, de locadora virou produtora, eu fiquei 5 anos trabalhando sem ganhar nada. Pegava todo o dinheiro que eu ganhava na locadora, todo o dinheiro que eu ganhava no judô, investia na produtora. Qualquer negócio que você abre demora, não vai de um dia para o outro, entendeu? Então você tem, nesses 5 anos, como é que você vai viver? Acho que tem que aproveitar, de repente você está novo ainda, morando com seus pais, assim. Não sei, você tem que criar uma matemática, pensar um jeito para você conseguir se bancar durante esse período que você está investindo assim, na sua carreira. Depois de um tempo você vai começar a ganhar dinheiro com o cinema. Eu hoje em dia consigo viver de cinema, eu dou curso, eu dou palestra, estou indo agora para João Pessoa, ser jurado de um festival, vou ganhar uma grana, sou curador de edital, eu tenho esse sebo, eu tenho a locadora, a biblioteca de cinema lá em Laranjeiras, eu faço sessões aqui, eu lanço livro, eu faço meus filmes, eu ganho alguns editais às vezes eu não ganho. Acho que você tem que encontrar o seu jeito de conseguir se viabilizar. Acho que esse início é o mais difícil, sabe? De repente você trabalhar numa produtora de alguém, antes de você abrir a sua. Uma coisa também que rolou muito comigo, assim, eu sempre tive em dúvida se eu trabalhava na produtora de alguém, uma produtora já consagrada, assim, para ganhar uma graninha e aprender, ou se eu abria a minha própria, assim. Eu sempre falei, cara, eu vou abrir a minha própria, por mais difícil que seja, mais arriscado que seja, eu vou conseguir fazer meus filmes, eu vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu quero. A produtora das outras pessoas tem que fazer do jeito que eles querem, né? Às vezes você não consegue fazer seus filmes, você tem que ajudar eles a fazer os filmes dele. Mas você acaba aprendendo também. Eu acho que você tem que encontrar o seu caminho e ver um jeito de você conseguir ganhar a sua grana, assim. Sei lá, eu por exemplo, sou tipo cabelô. Faço sessão de cinema aqui, eu boto banquinha de DVD ali pra vender, camisa. Vou dando meu jeito. Hoje, por exemplo, eu fiz uma parada escondida aqui na estação. A moça uma diretora queria ver o filme dela aqui, fazer uma cabine, e aí o cinema estava vazio, eu consegui para ela fazer a cabine aqui, ela me deu uma grana, embolsei. Não, a estação deixa, entendeu? Mas assim, fico encontrando caminho assim, para viabilizar o meu sonho, assim. Mas, não sei, cada um tem que encontrar o seu jeito, eu encontrei o meu, entendeu? Mas realmente é difícil, cara, conciliar estudo, trabalho, faculdade. Dificílimo. Eu tinha o meu judô também, que eu fazia judô, eu tinha que conciliar faculdade, judô, locadora e filme. Então, por exemplo, eu não tenho folga. Eu trabalho sábado e domingo, eu trabalho até 2 da manhã, acordo 5 da manhã para fazer coisa. Para mim não tem tempo ruim, assim. Se você ficar numa assim, não, sábado e domingo eu não trabalho.
Pô, trabalho pra caraca, sabe, do mundo. Venho aqui, fico aqui, lanço um livro, faço ali, vou, corro pra cá, vou e saio, a peça, compro, não sei o que, edito. Tem que ter vontade. Tem que, na verdade, acho que no fundo, se você gosta do que você faz, a coisa vai dar certo, porque você faz com prazer. Então, assim, eu venho trabalhar aqui, pra mim, eu nem sinto isso aqui um trabalho, pra mim é diversão, assim. Tá aqui, fazendo exposição aqui, falando com vocês, recebendo os clientes, fazendo a sessão, isso aqui pra mim dá muito prazer. Então eu não vejo como aquele trabalho que o pessoal vai cansado, no ônibus, ai meu Deus, tomara que acabe, eu quero voltar pra casa, não sei o quê. Eu não quero voltar pra casa, eu quero ficar aqui. Até fazer, vou comprar a cama pra dormir aqui já na estação, aqui já ficar aqui direto já. Mas é isso, você tem que gostar do que você faz. Você gostando, a coisa vai dar certo. Porque você está fazendo com tanto prazer, as pessoas vão notar isso. Elas vão começar a te chamar. Chamam pra você fazer um filme, aí você faz com uma prazer, com uma vontade, uma vontade, pô, aquele cara é muito legal, vou chamar ele para outro filme. Aí você está construindo sua rede, né? De parceiros, de amigos, e aí você vai criando sua carreira. Você só responde o que você perguntou. Não, mas eu respondi tanta coisa diferente. Tem só uma curiosidade, que é em relação ao locador que você falou que tinha ilustração. Aonde ela ficava? Era nesse espaço aqui? A locadora? Não, a locadora do Estação ficava no outro Estação, no espaço que hoje em dia até eu criei um teatro lá. Virou um teatro dentro do cinema. A gente transformou num lugar que a gente começa, eu e minha mulher, a Paty, a gente começou a desenvolver uma parada que a gente mistura teatro e cinema. Então fazer peças de teatro dentro do cinema e aproveitar o espaço, assim, por exemplo, a gente fez a peça do Censor, chamado Censor. Era um censor de filmes. Então era a salinha onde ele viu os filmes para censurar, então a gente usava o espaço. A própria sala era a locação da peça. Depois a gente usava a projeção pra caramba. A gente fez a peça do Truffaut. Então ali era como se fosse a Cinemateca Francesa. Então as pessoas estavam na Cinemateca Francesa, então tudo meio que... A gente criava o cinema virava uma locação para peça. A gente fez aqui nesse saguão aqui, a peça do Fellini. Era sobre a história de uma mulher que era faxineira do cinema e descobriu o Fellini, se apaixonava pelo Fellini e virava uma pessoa melhor, aproveitava o espaço aqui. Então a gente foi isso tudo para falar que a locadora lá virou uma salinha multiuso, que rola curso, rola cineclube, rola teatro. É uma sala de 20 lugares. A gente fez tipo uma salinha de cinema lá, tá fechado. Chamo de sala 4. Até criei um slogan assim, a menor sala com a maior programação. Tinha evento todo dia lá quase. Aí veio a Covid e atrapalhou tudo. Mas planeja retornar? Já estamos retornando. Já tá rolando lá. Já teve uma peça agora vai ter uma outra. Com Karine. Você sabe da Karine? Sim. Desequilibrados. E essa também uma galera que você trabalha há mais de 20 anos, né? Uma galera de teatro que eu conheci aqui no cinema, fazendo uma peça aqui, chamado Vida Filme. E a partir daí eu comecei a me envolver com teatro também. Hoje em dia eu também estou dirigindo peça de teatro, mas sempre em relação ao cinema. A minha mulher é atriz de teatro, aí eu trouxe ela para o cinema e ela me levou para o teatro. E a gente está fazendo essas coisas que a gente chama de peça-filme. Estamos criando agora uma nova sobre a Maya Deren, que é uma precursora do cinema. A Lu até fez uma precursora do videodance também, né? Super legal, que pouca gente conhece. A gente tem um professor que ama ela. João Luiz. João Luiz. É maravilhoso. Vou chamar ele para vir aqui falar um dia sobre a peça. A gente quer fazer uma exposição, quer fazer a peça e ainda quero fazer uma mostra. Porque eu acho que coisas se complementam, sabe? Sim. Fazer uma peça e poder fazer uma exposição ao mesmo tempo, uma coisa ajuda a outra. De repente fazer uma mostra, aí vai divulgando, assim, uma coisa também que a gente faz aqui na estação, a gente faz links, assim. Tá tendo a peça do Fellini, tem a exposição do Fellini, tá tendo uma mostra de cinema negro, tem uma festa de black music. São experimentações que a gente começou a perceber que atrai gente, além do filme, né? Fazer uma festa, fazer uma peça, fazer um encontro. Mas é isso. Super obrigada, Camila. Nada, obrigado a vocês. Muito obrigada.